Olá, amigos, sejam bem-vindos. Esse é o nosso quarto vídeo do canal e hoje vamos falar a respeito de dois estados psíquicos que são possíveis em nós e o primeiro deles é o que nós usamos o dia inteiro. Desde que acordamos até o momento de ir dormir, nós estamos utilizando esse estado egóico, esse estado psíquico chamada identificação. Quando estamos atuando com o eu psicológico e ele atua o tempo todo em nós, dizemos esotericamente que estamos identificados, estamos esquecidos de nós mesmos. Então, esse é o estado que vive a esmagadora maioria das pessoas do mundo. E existe um outro estado, já esse estado mais elevado, só podemos utilizar intencionalmente. Temos que provocar intencionalmente a atuação desse estado, que é o chamado estado de presença, recordação de si mesmo, ou também chamado estado de alerta percepção. Esse é o estado em que usamos a nossa essência divinal, a nossa partícula de alma. É um estado que temos que provocar intencionalmente, conscientemente, utilizando-nos da nossa força de vontade. Inicialmente teremos que fazer realmente tremendos super esforços para ativar esse estado de presença, porque é ele que utilizamos, é esse estado que utilizamos para trabalhar desintegrando os eus psicológicos, o conjunto de agregados psíquicos, o conjunto de elementos psíquicos que estão aprisionando essa mesma essência nossa. Então, ser capaz de ampliar essa nossa essência divinal só é possível quando ativamos as partículas que temos liberadas, as partículas que temos livres. Vejam que o nosso estado atual, de 100% de essência divinal que temos dentro, apenas 3%, meus amigos, 3% é o que temos livre para trabalhar e ativar e observar os diversos eus psicológicos dentro de nós e desintegrá-los. À medida que os vamos desintegrando, é que vamos liberando as partículas que eles aprisionam. Cada eu psicológico está engarrafando, embotelhando uma partícula da nossa essência. É por isso que é preciso fazer um trabalho intensivo, de instante a instante, ou o mais que se possa, para ir liberando mais e mais e mais partículas. Elas irão se agregando a esses 3% que temos livre para trabalhar. E vamos aumentando essa porcentagem. O estado de presença, esse estado de alerta-percepção, algumas pessoas o utilizam quando fazem práticas de concentração e meditação. Então, são práticas que põem para funcionar essa essência, essas partículas que temos livre, esses 3%. As pessoas que praticam bastante a meditação conseguem pôr os seus 3% livres de essência para manter-se aí em estado de total presença, total alerta percepção, e são os estados elevados da meditação. Bom, amigos, nós precisamos conhecer a força com a qual nós vamos trabalhar para desintegrar o ego, porque nós não vamos utilizar a força mental. Vamos utilizar uma força superior à mente, que é a Divina Mãe Cósmica. Essa parte do ser, parte do nosso próprio ser, porque o real ser nosso, que vive nas dimensões superiores do espaço e nos possui, aqui ligados pelo cordão de prata, vivemos aqui, somos a parte humana, mas nas dimensões superiores está o nosso real ser. Ele nos possui, não somos nós que o possuímos. Nós somos uma partícula dessa alma maravilhosa que vive nas dimensões superiores do espaço. E essa alma maravilhosa, esse espírito divino, o real ser, se desdobra em um aspecto feminino, que é a Divina Mãe Cósmica. E nós, gnósticos, carinhosamente a chamamos de Mãe Divina. Mãe Divina. Então, trabalhamos
é com a Mãe Divina para fazer a desintegração do ego. Eu convido vocês a começarem a observar a base da mente. Observar. Também quando há sentimentos de amor próprio ferido, de orgulho ferido, de mágoa, de dor, de ciúmes, de ressentimento, tudo isso é eu psicológico, são as diversas manifestações dos eus psicológicos. E os pensamentos que vão atravessando a mente compulsivamente, cada um com uma manifestação diferente. Quando ativamos o estado de presença e começamos a ouvir a mente, estamos observando os eus psicológicos em ação. É muito importante que essa observação seja direta. Há muitos anos atrás, porque eu conheci a gnose em 1986, já se vão 31 anos, há muitos anos atrás eu buscava de todas as maneiras conhecer o eu psicológico, conhecer os eus. E o que eu fazia? Buscava nos livros as descrições que haviam aí, os livros do mestre Samael Aun Weor, do mestre gnóstico Samael Aun Weor. Eu buscava todas as partes onde falava do eu psicológico, buscando conhecer o eu psicológico. Até que muitos anos se passaram e eu compreendi algo muito importante que o próprio mestre Samael ensina no um dos seus principais livros, que foi escrito exatamente para realizar o trabalho esotérico gnóstico, que é o Tratado de Psicologia Revolucionária. Aí o mestre fala em muitos dos capítulos que a observação do eu psicológico aqui na mente ou também no coração, no sexo, na mente, coração e sexo, é onde devemos observar a atuação do eu psicológico. O mestre Samael aí nesse livro, Tratado de Psicologia Revolucionária, fala: a observação do eu deve ser feita diretamente em si mesmo. Quando comecei a observar diretamente os eus, no exato momento em que estão atuando, ou seja, no aqui e agora, comecei a conhecer o eu psicológico. E é assim que devemos trabalhar. De instante a instante se faz a observação do que está atuando na mente, do que está atuando no nosso coração, do que está atuando no centro sexual, porque os eus se manifestam nos nossos 5 centros: centro mental, centro emocional, centro instintivo, centro motor e centro sexual. São 5 centros que temos e 3 cérebros: cérebro intelectual, cérebro emocional e cérebro sexual. Ainda que esses termos sejam estranhos para vocês, isso não importa. O importante é principalmente que comecemos o trabalho de observação aqui, onde é mais fácil de observar o eu em ação. Aqui na mente, porque a mente está continuamente pensando. Então tenham com vocês um lema, uma máxima, uma verdade: cada pensamento nosso, sem exceção, pertence a um eu diferente. Por trás de cada pensamento está atuando um eu psicológico. Então, tudo o que pensar, invoquem a Mãe Divina, minha Mãe Divina, desintegre esse elemento. Façam a petição a cada mínimo pensamento. Quando vocês iniciarem, vocês vão ver que para o principiante, para o iniciante, é muito fácil observar, porque é como pisar em um formigueiro, é como pisar em um hormigueiro, como dizem os castelhanos. Pise num formigueiro desses que tem um morro grande, assim, um morro bem grande, um morrinho de terra. Pisem para vocês verem as formigas aos milhares, se torna aí uma confusão tremenda de formigas. A mesma coisa é a mente de quem começa o trabalho interno. É uma confusão. A pessoa vai ver aquele formigueiro de eus, que não lhe alcança nem conseguir observar um por um. Peçam e peçam e peçam e peçam à Mãe Divina, cada um que vocês vejam. Se é uma confusão muito grande, minha Mãe desintegra todos esses elementos, até que a mente comece a se acalmar e possam começar a ver um por um.
Então a petição passa a ser feita: minha mãe, desintegra esse elemento, cada vez que vejam um elemento. Porque inicialmente vai ser uma confusão muito grande de elementos, mas depois vocês vão começar a ver um por um. Porque conforme siga as petições de desintegração que se faz à Mãe Divina, esse poder que é quem vai eliminar, à medida em que seguem, vai diminuindo e vai se acalmando. E então a pessoa já consegue trabalhar observando um por um para fazer as petições de desintegração. Façam isso e vocês vão começar a ver grandes mudanças na vida. Grandes mudanças. A vida de vocês vai começar a entrar por um rumo, um caminho maravilhoso, ainda desconhecido, mas que vai trazer grandes surpresas. E se vocês têm dúvidas, me procurem pelo Facebook, solicitem amizade, me procurem pelo nome de Kátia Silveira e façam a solicitação de amizade. Aí podem me perguntar à vontade, tudo o que quiserem. Eu vou deixar no próximo vídeo também o número do WhatsApp para que mandem, me agreguem no WhatsApp e façam perguntas por aí e acompanhem por aí a evolução do trabalho interno.